Juliano Alves, ele manda uma pergunta aqui bem interessante. Vamos lá, Juliano. Eu retirei pólipos nasais e mesmo assim continua com anosmia. Anosmia é a incapacidade que você tem de sentir cheiro. Só consigo sentir cheiro quando uso corticoide, não consigo resolver. Será que problemas nasais têm cura ou será remédio para a vida toda? Então, Juliano, inclusive na descrição a gente tem 3 vídeos bem interessantes falando sobre os pólipos nasais e nós também comentamos muito sobre a doença respiratória exacerbada por aspirina ou por anti-inflamatório. A doença respiratória exacerbada por aspirina ou anti-inflamatório, ela acaba levando a pólipos nasais de repetição e muitas das vezes você opera, 2, 3 anos após volta novamente, aí opera e volta e fica sucessivamente sendo submetido a procedimentos cirúrgicos. Mas, bem da verdade, em alguns casos o paciente, não são em todos, mas em alguns casos o paciente pode ter essa poliplose nasal causada pela doença respiratória exacerbada por anti-inflamatórios, ou na minha época, quando eu aprendi, era aspirina, né? Que já tenho um tempinho de medicina, já estou me tornando um dinossauro. Então, Juliano, é importante você avaliar com o médico se você não é sensível à aspirina, porque não é porque você está tomando aspirina toda hora que, porventura, você precisa desenvolver a reação a pólipos nasais, a poliplose nasal. E às vezes você tomou uma vez na vida ou 2, 3 vezes no passado e isso já foi suficiente para sensibilizado. E essa sensibilização ela continua mesmo não fazendo uso da medicação, mesmo não fazendo uso da aspirina. Ela vai continuando essa sensibilização e causando esses pólipos nasais de repetição. Agora, a polipose nasal ela pode ser provocada por outros problemas também. Não necessariamente alergia aos anti-inflamatórios, a hipersensibilidade aos anti-inflamatórios. Tá? Em relação à hipersensibilidade aos anti-inflamatórios, antes que eu me esqueça, é importante fazer a dessensibilização. A dessensibilização com o próprio anti-inflamatório ajuda muito no controle do quadro clínico e ajuda, então, a fazer com que você se torne tolerante ao anti-inflamatório, fazendo com que você não apresente mais e fazendo com que você não opere com frequência esses pólipos nasais. Mas a poliplose nasal ela pode ser provocada também por outros fatores, como a própria rinite alérgica, né, infecções de repetição e tudo mais. Você falou em relação à anosmia. A primeira coisa que a gente precisa fazer para retirar o paciente da anosmia é tirar o processo inflamatório que está afetando as terminações nervosas da mucosa nasal. Então, se você tem uma rinite crônica, se você tem uma sinusite crônica, se você tem algum processo inflamatório alérgico ou não alérgico que esteja causando esse problema, é importante que você trate com medicação, com imunoterapia dessensibilizante, ou seja, com as medicações pertinentes, para que você, tirando aquele processo inflamatório, você comece a dar tempo de que a sua mucosa nasal, os seus nervos se recuperem, entendeu? Agora, existe a fisioterapia também para recuperação de anosmia. Procura um fisioterapeuta respiratório, que ele vai muito bem saber lhe indicar o melhor tratamento. A fisioterapia com anosmia é justamente você fazer a exposição a determinados odores, a determinadas fragrâncias que não tenham um processo irritativo, como café, como baunilha e coisas assim não tão irritativas e diluídas, por assim dizer, com aumento progressivo, e aquilo ali vai então estimulando a sua capacidade de respiração e vai então favorecendo a melhora do quadro clínico. Tá bom, Juliano? Então, a nossa conduta, trocando em miúdos, resumindo, procura um médico alergista, primeiro para saber se você teria uma alergia aos anti-inflamatórios crônica. Segundo, faça também toda uma investigação alérgica para ver se você teria uma rinite alérgica associada a essa polipose nasal, para que você inicie então a medicação pertinente com vacinas e remédios. E terceiro, o seu médico alergista vai encaminhar você para um fisioterapeuta para que a fisioterapia então possa fazer esse trabalho de recuperação da capacidade de sentir cheiros, tá bom? De melhora do quadro da anosmia. Tá bom, Juliano? Muito obrigado pela sua pergunta, excelente.